Olá, eu sou o Urian Carneiro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse cesto aqui em Pantinido. É um cesto organizador que você pode utilizar num quarto infantil ou como preferir aí na sua decoração. Nós trabalhamos ele na técnica do Pantinido ou bordado russo com um fio para tecer, que é esse fio maravilhoso que tem a composição 100% lã natural. Então é um fio muito legal, uma espessura mediana que dá uma delicadeza aí para o nosso trabalho. Eu gosto muito de trabalhar Pantinido com esse fio. Além do fio para tecer, nós vamos utilizar também o fio macramê para tecer a estrutura do nosso cesto. Então tem uma misturinha de crochê e bordado russo nessa peça. Vale lembrar que aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, vai ter um link para vocês baixarem gratuitamente a apostila desse projeto. E esse já é o terceiro mês do projeto Para Tecer Juntos. Então se você quiser conhecer os demais projetos, também vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. E já aproveito também para convidar vocês a seguirem as nossas redes sociais, que eu vou deixar aqui do ladinho, a Fios Pinguim e Urian Carneiro. Principalmente lá no Instagram vocês vão encontrar muitos outros conteúdos bem legais. Então, sem mais enrolações, vamos ao nosso vídeo. Então aqui para nossa estrutura do cesto, nós vamos precisar aqui de uma base de MDF. Caso você não encontre essa base de MDF, dá para fazer uma base em crochê também, sem problemas nenhum. Eu estou utilizando essa MDF aqui só para agilizar o processo mesmo. A minha, ela tem aqui, ó, 25 centímetros de diâmetro, tá? Então mais ou menos esse tamanho, pode ser maior, menor, porque nós vamos fazer aqui sem contagem de pontos. Vocês vão ver que é uma peça bem versátil, né? Dá para fazer ela do tamanho da preferência de vocês. Então, além da basezinha de MDF, eu vou precisar aqui de duas agulhas de crochê. A principal é a 8 milímetros, que é a que a gente vai trabalhar a estrutura do fio, e uma 4 milímetros para ajudar aqui a passar o fio por dentro dos buraquinhos, porque a 8 ela vai ficar, ela até passa, mas ela passa quase enroscando aqui, né, considerando a estrutura do fio aqui ainda junto. Então eu uso uma mais fininha para auxiliar mesmo no processo. Nós vamos trabalhar aqui com o fio macramê para subir a parede, né, do nosso cesto. E para estruturar essa parede do cesto, nós vamos utilizar então aqui uma cordinha. Essa é uma corda de 10 milímetros, pode ser qualquer material aqui, não vai ter problema, ela vai ficar por dentro da estrutura. Pode ser aquelas cordas de sisal, de nylon, a preferência de vocês. E a espessura também pode variar, essa minha aqui é 10 milímetros. Então a gente vai começar aqui com o fio macramê, fazendo uma carreira de pontos baixos em torno da nossa peça aqui, da nossa base, ó. Como eu falei, se eu fosse pegar direto com a agulha, ele poderia ficar um pouquinho ruim de passar, ó. Então eu vou fazer isso com a ajuda da agulha mais fina. Então, com a agulha mais fina, põe no buraquinho, trago o fio para frente. E aí coloco na agulha maior. E fecho um ponto baixo. E vou colocando aqui um ponto em cada buraquinho. Se você achar que passa bem com a agulha, aqui que você consegue fazer essa manobrinha ali, vai com ela direto mesmo, tá? Ó, um ponto baixo em cada buraquinho da base, tá? Com a mão bem soltinha, tá? E já vai aqui atrás escondendo esse fiozinho do começo do trabalho. Eu vou adiantar aqui um pouco o meu processo para ficar mais fácil para vocês assistirem. E quando eu tiver feito a volta toda de pontos baixos, eu volto aqui com vocês. Então aqui está meu último pontinho. Preenchido. Agora aqui eu vou fazer um fechamento invisível, então dou uma alongadinha nessa argolinha, solto a minha agulha aqui, entro na minha cabeça do primeiro ponto de trás para frente, aqui. Vou pegar essa laçada e levo lá para trás. Deixo ela ali em espera. Agora viro o meu trabalho aqui com a parte do avesso virada para cima. E vou pegar com a minha agulha nessa terceira alcinha aqui, ó. Então viro o meu trabalho aqui e consigo enxergar essas laçadinhas que estão aqui na horizontal, né? É nessas laçadinhas que nós vamos trabalhar essa próxima carreira. Então eu entro com a minha agulha nesta daqui. Aqui, pego o meu fio que vem lá do novelo e trago ele pra frente. Ó, tenho duas laçadas agora, uma na agulha e aquela que eu deixei em espera. E agora, então, no meio dessas duas laçadas aqui, eu vou passar a minha corda. Então, coloco a pontinha da minha corda nesse sentido, ó, no meio das duas laçadas. E agora eu pego a minha agulha e entro naquela segunda laçada, ó. Então, eu cobri a minha corda aqui com essas duas laçadas.
E agora eu vou fechar meu ponto. Então, pego o meu fio que vem lá do novelo e vou fechar um ponto baixo aqui, ó, abraçando a corda, tá? Agora eu vou fazer essa circunferência trabalhando um ponto em cima de cada ponto, pegando naquela terceira alcinha. Então, ao invés de eu pegar a cabecinha de ponto, eu vou pegar aquela terceira alcinha ali, ó. Vou entrar com a minha agulha exatamente ali. Entro com a agulha ali, por baixo da corda, pego o fio do novelo lá atrás, trago ele aqui pra frente. Dou uma ajustadinha aqui na altura do ponto, né? Para eles ficarem todos da mesma altura. Laço o fio do novelo e fecho um ponto baixo. Então ele tá fazendo o quê? Fazendo pontos baixos em cima da minha corda, ó. A corda tá passando aqui dentro. Então é isso que eu vou fazer, um ponto baixo nessa terceira alcinha por toda a minha volta. Dá uma ajustadinha na altura e fecho um ponto baixo. Ajustadinha na altura e fecho um ponto baixo. E eu tô pegando nessa terceira alcinha, porque aí ela vai sobrar essa cabecinha de ponto aqui, ó, que é um detalhe no meu trabalho, tá? Então eu vou agilizar aqui, adiantar essa parte, e a hora que eu chegar ali no final da carreira eu volto com vocês para darmos continuidade. Então aqui está, finalizei a minha primeira carreira, e aí agora vem o pulo do gato, né? Como a gente vai fazer uma estrutura depois em volta desse cesto, a gente não precisa se preocupar com fechamentos invisíveis a partir daqui, tá? Então aqui, fechando a minha primeira carreira, eu já vou fazer como se fosse um amigurumi, trabalhar a próxima carreira já sem fechamento. E aqui, a partir dessa, nós vamos trabalhar carreiras de ponto baixo centrado. E o pulinho do gato, o que vai ajudar bastante a manter a estrutura do nosso cesto, é o seguinte, ó, então a corda já segue subindo aqui para a próxima carreira, e ó, meu primeiro ponto está aqui, e o meu último está aqui. Teoricamente, eu iria entrar aqui no Vzinho e tecer um ponto baixo centrado, mas uma dica que a gente vai seguir a partir daqui, para ajudar a estruturar o nosso cesto, é entrar com a agulha um pouquinho mais dentro do Vzinho, mas um pouquinho mais embaixo, abraçando a corda que está aqui dentro. Isso aqui vai ajudar a manter a estrutura bem firme do nosso cesto. Então eu entro no Vzinho do ponto baixo centrado, mas abraço a corda que está ali dentro, ó. Se precisar dar uma reboladinha na agulha aqui que ele ajuda, ó. Entrou, vou abraçar meu fio do novelo, vai abraçar a corda da próxima carreira e o ponto baixo centrado com a corda lá por dentro, ó. Aqui, ó. E aí eu dou aquela alongada, que vai ser a altura do meu ponto, e fecho meu primeiro ponto baixo centrado da próxima carreira. Entro lá no Vzinho, abraçando a corda que está lá dentro, abraçando tudo isso dali, ó, né? Então, acho o Vzinho, entro com a minha agulha lá dentro, alongo e fecho o ponto baixo centrado. Entro dentro do Vzinho e pego tudo isso dali, inclusive a corda, e alongo, ó. Ele vai fazer uma carreira um pouquinho mais grossa, abraçando tudo isso dali, então, ó. Dentro do Vzinho. E vou alongando, ó. Ele cria, então, essa carreira mais grossa, mais espessa. E isso daqui vai ajudar a deixar a nossa estrutura do cesto bem reforçada, tá? Então, vou adiantar essa carreira e volto com vocês para mostrar a próxima carreira. Então, olha só, tô chegando aqui no meu começo da carreira, né? Esse aqui é meu último ponto. E esse aqui seria o primeiro ponto da próxima carreira. Então, vai seguir do mesmo jeito, ó. Não, esse é o último ainda, né? Esse é o último. E agora esse aqui seria o primeiro. Então, eu vou entrar neste Vzinho, mas abraçando a cordinha que vem lá de baixo, que está aqui aparecendo, bem aqui, e a cordinha da próxima carreira. Ó, ele vai ficar ponto sobre ponto mesmo, não tem segredo. E vou pegando as duas cordas, alongando meu ponto e criando aí as próximas carreiras. E aí, isso é bem pessoal, né? Quantas carreiras você vai fazer vai depender da altura do cesto que você quer. Então, se você quer um cesto mais alto, faz mais carreiras. Se você quer um cesto mais baixinho, faz menos carreiras, ó. Ele vai ficando assim. Fica bem legal e bem estruturado, vai ficar bem firme. Então, eu vou adiantar aqui algumas carreiras, e aí eu volto para mostrar para vocês o nosso acabamento.
E aqui está, estamos chegando então nos últimos pontos. Sigo trabalhando normal até meu último ponto, conforme eu decidi, né, a altura do meu cesto. Aqui ele ficou com quase 20 centímetros, achei que está uma altura boa já. Então vamos supor que eu queira parar aqui agora. Vou fazer o corte da corda. Então eu vou desfazer meus últimos pontos aqui, marcar mais ou menos onde que minha corda vai terminar. Faço um piquezinho nela aqui com a tesoura para marcar. E desmancho aqui ó, uns 2 pontinhos. E vou fazer o corte da corda. Aí eu vou queimar então essa pontinha da corda aqui para selar, né, a pontinha do nylon. Então com o isqueiro eu venho aqui e dou uma derretidinha com cuidado. E aí agora volto e termino de tecer então aqueles 2, 3 pontinhos que eu desmanchei, para ele terminar de cobrir a ponta da nossa corda. Já está bom, já cobriu bem a pontinha. E agora nós vamos fazer uma carreira de acabamento, uma carreira de ponto baixíssimo, só que por dentro do nosso cesto, que é a parte onde vai aparecer, né, onde vai ser aparente, porque a parte externa vai ser coberta com pantinido. Então o que eu faço? Eu vou girar meu cesto nesse sentido, ó, meu fio está aqui para o lado esquerdo, eu vou girar ele nesse sentido aqui, de uma maneira que o fio fique para trás, né, para fora do meu cesto. E agora aqui nessa bordinha, por dentro, vou trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo em cima de cada ponto de base. É só um acabamento para o nosso cesto. Olha, vai criar essa carreirinha aqui, ó, um detalhezinho, tá? Então vou acelerar aqui até o final. Chegamos aqui no meu último ponto, faço um ponto baixíssimo no meu último ponto também. E agora aqui vamos fazer o arrematezinho da carreira. Então vou tirar meu fio de dentro do ponto, deixando uma sobrinha. E vou colocar numa agulha de tapeçaria. No meu caso aqui eu vou estar usando esse passo elástico, que fica mais fácil, né, porque o fio é muito grosso. E aqui eu vou fazer um acabamento, então, ó, vou entrar no meu primeiro ponto baixíssimo ali, de dentro para fora, agora nesse sentido. Levo meu fio lá para trás e volto com o meu fio aqui dentro dessa laçada. Ele vai imitar uma laçadinha. Esse é conhecido como ponto fake. Ó, ele vai imitar uma laçadinha, uma cabeça de ponto aqui. Essa sobra do fio, eu venho aqui fora e escondo embaixo de alguns pontinhos. No caso, por fora mesmo, que vai ser o nosso lado avesso, né? Que nós vamos esconder com o pantinido. E corto o excesso do fio. Prontinho, a estrutura do nosso cesto já está pronta, olha, ficou bem firme, bem legal, estruturadinho. Vou dar uma ajeitadinha aqui com a mão e agora vamos para a parte do pantinido. Então aqui está, já estou com o meu risco impresso aqui. E agora vou delimitar então a área do meu bordado, né? Tirei uma tira aqui do meu tecido e vou demarcar até onde eu posso trabalhar, né? Considerando a medida do meu cesto, tá? Então aqui temos a nossa área onde nós vamos fazer o bordado. Agora eu vou posicionar meu desenho aqui embaixo. Vamos tentar deixar as emendas, né? As emendas bem viradas para trás. Então o desenho principal bem no meio do nosso trabalho. Eu queria que o desenho tivesse ficado um pouquinho mais proporcional aqui, né? Para eu conseguir colocar a zebrinha inteira. Mas aí eu vou ter que fazer um ajuste, tá? Isso vai variar de acordo com a impressão de vocês aí, né? Dá para imprimir um tamanho maior ou menor. Eu vou tentar posicionar o sol assim, quase saindo do meu limite. E aí vou riscar o nosso bordado aqui em cima. Pronto, olha só, agora olhando assim você já consegue identificar o desenho, né? Que é o que a gente precisa aqui para poder trabalhar. Então agora vamos colocar no bastidor o nosso bordado. Vamos colocar aqui o tecido no bastidor, no meu caso aqui um chassi, né? Vocês podem usar bastidor normal. Como vocês já conseguem observar,
Obviamente não cabe todo o tecido, então o que eu vou fazer? Eu vou prender ele aqui, vou bordar essa parte, daí eu tiro, desloco, bordo mais um pedaço, desloco e bordo o outro pedaço. Então vou fazer isso aqui em partes, né, para facilitar. Vou usar aqui as tachinhas para prender. E aí agora a gente pode começar a fazer o bordado. E aqui nós vamos usar 3 técnicas diferentes. Nós vamos usar o ponto reto, que é o baixo relevo, o ponto relevo nas nuvens, aqui que eu quero trazer uma textura, um volume, né, para o nosso cesto, de uma maneira que fique meio tátil, né, para a criança ficar interessada. E aqui no cabelinho, né, na crina da nossa zebra, a gente vai fazer uma técnica de tapeçaria, usando uma agulha de crochê. A gente vai trazer os fios para fora, né, deixando fios bem longos, como se fossem... Max, o pai tá gravando. Trazendo os fios para fora, como se fosse realmente um relevo, né, assim, uma textura a mais para o nosso projeto, tá? Então eu vou começar mostrando para vocês aqui o ponto reto. Então eu vou começar com a cor amarela aqui, esse amarelo mais queimado, né, que vai representar o nosso sol. Então, depois que eu já transformei as minhas meadas em novelos, né, as meadas, elas vêm nesse formato, então é necessário abrir a meada e transformar em novelo. Eu já mostrei isso nos outros projetos, mas vou mostrar bem rapidamente aqui. A gente vem, tira essa etiqueta aqui, com cuidado. Vai abrir a meada, vai desfazer ela assim com as mãos, ó. Abre ela aqui. Deixa ela bem abertinha assim. Vai achar aqui o fiozinho do começo do trabalho. Vai cortar esse nozinho que tem aqui e vem enrolando, pode ser com a mão, pode ser com o novelador, da maneira que ficar mais fácil para vocês aí. Vem enrolando e transforma ele num novelo. Depois que tiver transformado num novelo, pode trabalhar. Se você for puxar o fio aqui da meada, vai dar ruim. Ele vai enrolar, vai dar nó, é terrível. Então precisa vir aqui, soltar, transformar, né, com a mão ou com o novelador, transformar num novelo para daí poder trabalhar, tá bom? Então nós vamos pegar nosso novelo, nosso fio aqui e vamos colocar na agulha, né? Então eu vou começar aqui passando ele dentro da agulha, vai depender do modelinho da agulha que vocês estiverem trabalhando. A minha eu passo ela assim, por dentro, e aqui por dentro da cabecinha dela também, do bisel dela, aqui. Deixo uma sobrinha e vou colocar as minhas borrachinhas de ajuste de altura. Pronto, já ajustei. Agora eu tô com o meu fio pronto para trabalhar. Então aqui no sol e na maior parte do nosso trabalho, nós vamos utilizar então o ponto reto. Então aqui para o ponto reto nós vamos trabalhar pelo lado direito, né? Então esse vai ser o nosso lado direito do trabalho. Então vou posicionar aqui da melhor maneira, dou uma levantadinha no meu bastidor aqui e vou começar o meu desenho. Então eu insiro a minha agulha, levando o fio lá para trás. E esse fiozinho aqui do começo do trabalho, como esse aqui vai ser meu lado direito, eu venho com a minha mão pelo avesso aqui e puxo ele lá para trás, deixando essa sobrinha no avesso, tá? E aí vou trabalhando então, ó, caminho uns 2, 3 buraquinhos, insiro mais um ponto. Caminho uns 2, 3 buraquinhos, insiro mais um ponto. E vou fazendo assim o meu bordado. Cheguei na parte do limite do meu desenho, vou descer um buraquinho para baixo. E vou virar minha agulha agora no sentido contrário. Sempre com o bisel da agulha virado para frente. Então agora eu vou caminhar com ela para cá, ó. E aqui eu escolhi, então, manter os pontos desencontrados, né? Não colocar um buraquinho do lado do outro, justamente para dar um efeito visual. Ó, vou descer mais um buraquinho para baixo, ajusto a direção da minha agulha, fio sempre soltinho aqui, o fio tem que estar bem soltinho. Então, se precisar, vem e solta com a mão um pouquinho aqui do novelo, para ele ficar bem soltinho, porque se ele segurar um pouco, o bordado já vai escapar. Então, vai seguir trabalhando nesse mesmo sentido.
Finalizou a parte do bordado, vem aqui pelo avesso, segura o fio com a mão, a pontinha do fio lá atrás com a mão e puxa a agulha. Agora a gente vem aqui com a tesoura pelo lado direito e corta o fio. Essa pontinha que sobrou aqui, eu puxo ela lá para dentro, lá para o meu avesso. Então, o lado direito com o ponto reto vai ficar nesse estilo aqui, ó, nesse formatinho. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer o ponto relevo virado para o lado direito, que é o caso da nossa nuvem. Então, para tecer a parte do relevo virado para o direito, nós vamos tecer pelo avesso. Então, eu reforcei aqui o meu desenho, porque o lado direito do meu desenho está aqui, para ele ficar espelhado. Eu reforcei o desenho da nuvem aqui no lado avesso do desenho. Vou posicionar ele aqui novamente, nosso desenho, que seria algo mais ou menos assim. Então, ó, essas sobrinhas aqui é o nosso arremate depois, tá? Então, seria algo mais ou menos assim. Vou passar o desenho aqui novamente. Isso aí. Agora, com o fio branco, vamos preparar a agulha novamente. E agora vamos tecer pelo lado avesso, deixando o direito para baixo. O ponto relevo tem um esqueminha que para ele ficar bonito, ele precisa ser super bem preenchido. Então eu vou fazer o meu desenho do bordado, mas aqui eu não vou pular aqueles 3 buraquinhos, 2 buraquinhos, eu vou preencher em todos os buraquinhos. E o fiozinho do arremate vai ficar virado para o lado avesso. Então vamos começar aqui, ó, inserir, e deixo o fiozinho do arremate virado para cá mesmo. E vou preenchendo todos os buraquinhos. Aqui está, já preencheu bem. E aí o arremate, né, o finalzinho aqui do trabalho desse ponto relevo, como esse aqui é o meu lado avesso, eu vou deixar as sobrinhas viradas para cá. Então eu vou com a minha mão e seguro ele lá pelo lado direito. Trago aqui essa sobra de fio. Corto. E agora vou ajustar essa última laçada que ficou do lado direito de lá, ó. Ela ficou maior, tá vendo? Então eu venho aqui e vou puxando ela com delicadeza para ela ficar na mesma altura das demais. Aqui já tá bom. Então eu vou ter os dois tipos de pontos, né, do mesmo lado, o ponto reto e o ponto relevo. Agora todo o resto do trabalho aqui, vou trabalhar também no ponto reto, tá? Deixando somente as nuvens no ponto relevo. E depois eu vou vir aqui e vou inserir então a crina da nossa zebrinha, né? Vou colocar manualmente. Deixa eu mostrar para vocês como que eu vou fazer. Vou aproveitar que estou com um fio branco na mão e já vou mostrar. Então vou cortar aqui pedaços, né? Vamos pegar aqui uns 4 dedos de comprimento, mais ou menos. Dar algumas voltas aqui. Vou cortar o meu fio. E vou cortar aqui embaixo. Então eu vou ter esses pedacinhos de cabelinho que eu vou inserir na nossa crina da zebrinha. Então, com a agulha de crochê, então eu vou colocar meu fio no avesso do trabalho e vou puxar ele aqui para frente. Seguro metade do cabelo, puxo, ó, uma metade para o lado de cá. Vou no pontinho de baixo e puxo a outra metade. De um jeito que ele abrace, né, um pontinho ali da nossa tela. Ó, aqui está. Daí você põe mais ou menos na metade e vai dar um nozinho. Pronto, já tem um fiozinho da crina colocado. Vamos colocar mais um aqui juntos. Traz o fio para frente, desce um pontinho para baixo, traz a outra metade para frente. Pega as duas pontinhas e dá um nozinho. Ó, ele vai ficar assim, ó, o cabelinho solto depois aqui, que vai ficar bem interativo. E aí você pega e vai fazer a mesma coisa com o fio preto, né? Então vai colocar alguns fios brancos, alguns fios pretos, para simular o cabelinho aí da nossa zebra.
Ó, vai inserir mais alguns, adianta o bordado, depois que o bordado já é mais adiantado, vem e apara as pontinhas para ele ficar mais regular, tá bom? Então eu vou adiantar meu trabalho aqui e depois eu mostro para vocês. Finalizaram então a parte do bordado, né? Relembrando aqui que nós fizemos fizemos o ponto reto aqui na parte principal, né, do desenho, toda essa parte aqui. Nas nuvens fizemos o ponto relevo para trazer aí uma textura, né, uma interessância aí para nossa peça. E aqui na crina do cavalo aplicamos ali com a agulha de crochê, como se fosse um efeito de tapeçaria mesmo, né, para trazer um pouco mais de interatividade aqui para nossa peça. Agora nós vamos pegar aqui no avesso do nosso trabalho e vamos fazer os arremates. Então a gente começa primeiro cortando esses fios mais compridos, com bastante delicadeza para não puxar o fio lá do outro lado do trabalho. Então só dá uma levantadinha e corta o excesso, ó. Deixa as pontinhas ali, tá? Vamos cortar esses excessos aqui com delicadeza para não puxar do outro lado do trabalho. Pronto, que assim já está bom. E agora vamos fazer o arremate da seguinte maneira. Aqui pelo lado avesso, nós vamos aplicar cola branca. Então você pode fazer uma misturinha de cola branca com água, ou, se preferir, pode aplicar a cola branca direto na peça. A cola branca direto ela vai ficar um pouquinho mais firme, né? Um acabamento mais firme, mais rígido, e eu prefiro fazer assim. Então eu venho aqui com um pincel, pego essa parte da cola branca e venho aplicando, ó. Molhando mesmo assim a trama, com delicadeza, para não passar essa cola lá pro lado de trás, né? Pro nosso lado direito da peça. Então não tem segredo, eu venho espalhando aqui, toda nessa parte do ponto do avesso do relevo, aqui no avesso do ponto reto também. Então, nós vamos espalhar pela peça inteirinha, tá? E aí, depois que aplicar na peça inteira, deixa ela secar bem. Se você sentir que precisa, aplica mais uma demão de cola. Aqui, como eu tô aplicando ela bem grossa, ó, não vai precisar de mais uma demão, tá? Então, eu vou aplicar na peça inteira aqui no avesso. E aí, eu deixo ele secar nessa posição mesmo aqui, de um dia para o outro, por algumas horas, né? Depende da região de vocês aí, se tá úmido, se tá quente, se tá frio, né? Deixa ela secar bem. Se precisar, põe a ajuda de um ventilador também. E daí no dia seguinte, né, ou quando eu tiver com a peça já bem sequinha, a gente volta para fazer os arremates. Aí eu vou mostrar para vocês. E agora que essa parte aqui do avesso já secou a cola, nós vamos fazer o acabamento do nosso tecido, tá? Então nós vamos fazer o quê? Vamos trabalhar com a cola de silicone. Eu gosto de usar essa daqui, ela é bem, seca bem rapidinho, faz um acabamento bacana. A gente vai passar a cola e vai dobrar essas margens aqui para dentro, ó, deixando ele bem acabadinho, tá? Então, primeiro vamos cortar os excessos de tecido. Então, aqui desse lado, deixamos 2 dedinhos aqui e corto o excesso. Então, a gente vai vir aqui agora com a cola. Nos cantinhos, a gente vem e faz um piquezinho aqui na diagonal. Assim. Cuidado para não pegar a lã, porque aqui nós vamos ter que fazer essa dobra aqui, ó. Dá para tirar o excesso do vinco aqui, ó. E depois esse aqui vai vir por aqui. Então a gente corta esses cantinhos, ó, nas 4 extremidades. E agora sim vamos aplicar a cola, então cola de silicone, que ela vai, ou cola quente, pode ser também, que ela seca bem rapidinho. E é só vir aplicando e dobrando as bordinhas ali para dentro, então. E agora que já está prontinho, que o avesso já secou, a gente vai fazer um arrematezinho de borda na parte de cima. Embaixo até não precisa, mas em cima é interessante, para que essa partezinha que ainda aparece um pouco aqui do tecido, ela fique mais discreta. Então eu vou pegar um fio da mesma cor onde está passando o tecido, no meu caso aqui o azul. Eu peguei um fio duplo, que daí isso vai acelerar o nosso processo também. Coloquei na agulha da tapeçaria, dei um nozinho aqui no final, e vou pegar aqui, ó, do cantinho, eu vou entrar por trás,
Ó, pegando ali um pontinhozinho só para fazer um acabamento mesmo. Levo o fio para frente e agora vou fazendo aqui um alinhavo, ó. Ando um pontinho pro lado. Com jeitinho. E vou fazendo aqui uma carreirinha, ó. Ele vai fazer só um detalhezinho, ó. Puxou, não precisa apertar. É só para fazer um detalhezinho. Leva para trás, anda mais um pontinho. Aqui. Ele vai fazendo uma bordinha, ó. Pode deixar ela assim meio volumosa mesmo, que fica bem interessante. E aí quando chegar na parte branca ali da nuvem, ali não vai precisar, porque ali as próprias alcinhas já fazem esse acabamento, né? Quando chegar na parte do sol, aqui no amarelo, faz também, daí com amarelo, depois no azul faz com azul, e é só fazer assim por toda a nossa volta. Então uma bordinha de acabamento, tá? Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Prontinho, já fiz aqui as bordinhas em cima, e agora a gente vai aplicar no cesto. Então ele vai abraçar o cesto, assim por fora, com um jeitinho, ó, ele tem que dar a medida, então vai ajustando aqui. E o conceito vai ser, aqui atrás, a gente vai pegar uma linha azul e vai alinhavar as duas extremidades, aqui aproximando e alinhavando as duas extremidades. E dá até para passar um pouquinho de cola de silicone aqui por dentro, né? Entre o avesso do nosso bordado e o tecido do cesto, tá? Que ele vai ficar nesse conceito assim, ó. Vai fazer uma capinha pro nosso cesto. Procura deixar então aqui, ó, bem os limites, né? Da parte de cima do bordado com a parte de cima do cesto, a hora que for fazer isso, para deixar tudo bem alinhadinho, bem bonito, tá? Então aqui eu vou fazer isso aqui junto com vocês. Eu acho que não vai precisar passar cola, porque ele tá, no meu caso aqui ele ficou bem firminho, então vou ter que dar uma esticadinha aqui na hora de costurar. Então eu não vou aplicar cola, mas aí na casa de vocês, se vocês acharem que precisa, aplica uma camadinha de cola, tá? Cuida para deixar tudo bem bonitinho aqui as bordinhas, ó. Ajeita bem bonito isso daqui. Como eu falei, se sentir que precisa, aplica uma camadinha de cola ali. Olha como deve ficar bacana, né? Então vamos lá, vou aproximar aqui as duas extremidades e vou alinhavar. Deixa eu soltar primeiro um lado aqui. Vamos inserir a linha. Deixei uma linha longa, um nozinho no final. E eu vou passar de baixo para cima. Então pego aqui um lado. Do jeitinho que ele fique bem firme. Ó, a pontinha vai ficar ali para dentro. Então não tem segredo, não tem erro. E, como eu falei, aproxima bem essas duas extremidades. Aqui. E agora vamos alinhavar. Um pontinho de lá, um pontinho de cá. E vai assim até o final. Então aqui está, finalizei a costura aqui. E aí, eu olhando agora, eu achei que realmente vai precisar pôr um pouquinho de cola para deixar as bordas bem aproximadas uma das outras aqui, né? A borda externa e a interna. Então, vamos fazer isso. Vamos pôr um pouquinho de cola de silicone. Sempre aqui, ó, com cuidado entre as beiradinhas. E aí, para garantir que eles vão ficar bem próximos aqui, eu vou ajudar com um alfinete grosso. Que eu adoro esses alfinetes aqui para esse tipo de trabalho, ó. Ele prende bem. Ó, deixou aproximado ali, só esperar secar. Vou fazer aqui por toda essa volta e já volto com vocês. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um beijo e até a próxima!